Seja bem-vindo à aula 5 do curso C Sharp EC Turbo e essa é a parte 2, onde eu estou criando aqui a função que cria abaixo dos controles aqui uma espécie de labelzinha, né, indicatória, dizendo, por exemplo, se ele está ou não está preenchido, se a data é uma data válida, enfim, nós vamos criar uma função chamada criar label. Espero que você goste do material, qualquer dúvida estou à disposição. Antes de começar, deixa aquele comentário para fortalecer e vamos que vamos. Então, dando sequência na aula, essa é a segunda parte da nossa função, onde vamos criar as labels de forma automática, né? Eu vou vir aqui no gerenciador de soluções, dentro da nossa pasta chamada códigos, e vou criar uma classe para eu criar essa função e todas as outras que eu for desenvolvendo aqui nas aulas do curso do Framework EC Turbo, tá? Então, vou clicar com o botão direito na pasta Códigos, deixo o mouse em cima da opção Adicionar e clico na opção Classe. E aqui eu vou chamar essa classe de funções. Não vou colocar C cedilha, nem acento no O. Vou seguir as boas práticas de nomenclatura aí para quem é programador, tá bom? Vou clicar aqui no botão Adicionar. Veja o seguinte, essa classe aqui, dentro dela, né, ela veio exatamente como quando a gente cria a classe, por exemplo, da data ou do textbox aqui. Nós não vamos herdar ela de nenhuma outra classe, ela vai ser uma classe independente. Então, essa palavra internal eu vou trocar para public, de modo que eu consiga usar ela em todos os outros locais aqui dentro do projeto. E essa parte aqui, ó, tanto no Visual Studio 2019 ou no Visual Studio 2022, você pode clicar com o botão direito aqui e clicar na opção remover e classificar os usos, que ele vai tirar tudo aquilo que você não está utilizando, beleza? Então, para a gente criar a nossa função aqui e pegar o código, né, que escrevemos na aula anterior e transformar numa função reutilizável, eu vou voltar aqui dentro da nossa classe, vou escrever assim, ó, public, aí vou colocar static, depois eu vou colocar void e o nome da função que eu quero, vai se chamar criar label. Eu vou explicar o que significa isso aqui, tá? Então, vamos lá. O que é public? Quer dizer que essa função ela vai ser pública, acessível a qualquer parte dentro do projeto. Esse criar label é o nome da função. Esse void quer dizer que ela vai ser uma função comum, ela não vai retornar nenhum valor. Agora, e esse static? O que significa? Então, geralmente, quando o assunto é programação orientada a objetos, para você chamar uma função dentro de uma classe, você tem que fazer assim, ó. Você, igual eu fiz aqui embaixo, ó, você tem que instanciar, né? Então, você colocaria funções, aí vai chamar, por exemplo, de fn, vai ser igual a new, e aqui, funções. Essa seria a maneira normal, né? Aí eu digitaria fn.criar label. Aqui nem está aparecendo porque quando você cria a função como estática, você não precisa instanciar a classe. Então, você não precisa fazer isso daqui, ó, criar uma variável para só depois chamar a função. Quando você cria ela do modo estático, você pode simplesmente digitar ponto na frente do nome da função e então chamar a sua função. É exatamente por isso que eu vou criar as funções do modo static, beleza? Então, voltando aqui nas nossas funções, eu vou pegar o código que nós escrevemos na aula anterior, todo ele, aqui, ó. Vou dar um Ctrl X para poder tirar daqui e vou colar ele aqui dentro, porque a partir de agora eu quero, com somente uma única linha de código, criar uma label em qualquer local que eu precisar no meu projeto. Mas só que aqui eu vou ter alguns pontos para poder observar. Dentro dessa classe funções, eu não tenho nenhum controle chamado de EC Turbo Datas 2 ou qualquer outro controle, porque controles só ficam dentro de formulários. Então, dentro dessa classe, eu preciso arrumar uma maneira de trazer o controle do formulário para dentro da função, para que esses códigos possam ser, né, representados ali por tal controle. Então, aí entra um conceito importantíssimo no mundo da programação, que é os argumentos, beleza? Então, o que é um argumento? É uma maneira de você levar informações para dentro de uma função para que você possa reaproveitar ela. O principal objetivo dos argumentos é reaproveitamento de código. Então, eu vou vir aqui em cima dentro dos parênteses e eu vou criar o meu argumento aqui. Você precisa primeiro definir um tipo de dados que você vai dar ao seu argumento. Pode ser um tipo texto, que seria aqui o string, pode ser um tipo numérico inteiro, pode ser um tipo numérico decimal e vários outros tantos tipos que a gente tem. Por exemplo, label seria um tipo, textbox também é um tipo, e além de todas as classes que representam cada um dos controles, nós temos a classe control. O que é essa classe control? Ela é uma classe meio que genérica. Com ela, você consegue representar qualquer controle que você quiser, tá?
Mas só que, então eu poderia usar sempre o Ctrl? Não necessariamente. Você vai usar o Ctrl quando você não sabe qual é exatamente o tipo de controle. Porque nesse caso, eu vou querer criar a label em um text box ou em um combo box, que é aquele que tem uma setinha aqui na frente, ou, por exemplo, num botão. Às vezes eu quero falar, olha, aguarde, enviando e-mail. Então, eu vou querer no botão. Então, esse Ctrl vai ser capaz de representar o text box, vai ser capaz de representar o combo box, o botão e qualquer outro elemento que a gente precisar. Então, agora eu vou dar um nome para esse argumento. O tipo eu já defini, vou dar um espaço, o nome vai ser CTR. Agora eu vou te dar uma dica que eu utilizo para poder fixar melhor o aprendizado, tá? Toda vez que você for criar uma variável do tipo Ctrl, chama ela de CTR. Sabe por quê? Não precisa chamar de CTR, pode chamar de outro nome, mas coloca sempre o mesmo nome, porque aí você vai fixar, isso vai se enraizando na sua cabeça. Você viu uma variável chamada de CTR, você já sabe que ela é do tipo Ctrl e que ela vai representar algum controle de formulário. Outra coisa, olha a label. Toda label que eu for criar, você vai ver que eu sempre vou chamar ela de LBL. Então, eu vi ali um LBL, eu já sei que é uma label que eu estou criando através de código. Isso vai ficando enraizado na sua cabeça, tá? Continuando agora, eu vou pegar esse controle e vou jogar aqui ó, no lugar de onde tem STurbo Datas 2. Então, apago aqui e coloco CTR, apago aqui e coloco CTR e apago aqui e coloco CTR. Tá, mas qual é a mudança que eu vou ter que fazer agora? Dentro do meu botão, como é que fica o código que estava aqui antes? Antes de te mostrar isso, eu quero pedir a você que tire 5 segundos do seu tempo. Enquanto eu vou falando, você vai lá e faz isso. Dá uma rolada aí na página, clica no botão inscrever-se, ativa as notificações, já clica no like que está logo ali do lado. Desce mais um pouquinho, deixa um comentário, nem que seja conteúdo bom, conteúdo ótimo, porque é importante que você participe da aula também. Isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom e mostre ele para mais pessoas, tá? Continuando então, aqui dentro do clique do botão, eu preciso chamar a minha função. Então, eu vou criar funções, chamar o nome dela aqui, ponto, e tem um detalhe importantíssimo, tá? No Visual Studio 2022, ele próprio sozinho, automaticamente, identifica e escreve usem sturbo.códigos aqui em cima. Já no Visual Studio 2019, isso não acontece. Então, você vai ter que vir aqui em cima e digitar, certo? Voltando então aqui embaixo, você vai escrever o nome da função, criar label, e vai abrir e fechar parênteses, e veja que ele está te perguntando agora, ó, qual é o controle que vai representar o argumento Ctrl. Aí aqui você vai dizer, vai ser o STurboDatas1, por exemplo. É o que a gente precisa. Então eu vou reduzir toda vez que eu quiser criar uma label, eu vou chamar ela assim, passando qual é o controle qual eu vou colocar a informação ali abaixo dele. Tá, mas e essa outra parte aqui embaixo? Tá com erro. Como é que eu faço para essa classe identificar que esse controls é uma lista de controles que pertence a um determinado formulário? Eu poderia criar aqui um outro argumento, por exemplo, também do tipo control, porque o formulário não deixa de ser um controle, ou eu poderia até mesmo criar do tipo form, certo? Porque eu já sei que nesse caso seria um formulário. Mas só que tem uma outra maneira mais interessante, mais inteligente de fazer. Porque nem sempre vai ser um formulário, às vezes pode ser um panel, pode ser um controle tab control, que você tem várias páginas. Então, eu vou pegar o controle pai desse controle aqui de forma automática. Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho esse controle, que é irmão desse, irmão desse, irmão desse. Todos os que estiverem dentro desse formulário são irmãos. Por que eles são irmãos? Porque o formulário é o pai deles, ok? Então, tem uma propriedade aqui que você consegue pegar do controle, tá? Então, você vai pegar o CTR, que é o controle que está vindo como argumento. Você vai digitar .parent. Esse parent é uma palavra inglesa que significa pai em português, tá? Então, se eu estou pegando o pai desse controle, e aí sim, eu entro na lista de controles dele e adiciono essa label, ok? Dessa forma aqui, ó. Agora, eu posso, essa linha aqui de baixo, eu posso então apagar. Show? Então, essa função... Nessa aula aqui ela já está quase pronta, a gente vai fazer mais coisas ainda na próxima aula, mas vamos continuar aqui. Voltando aqui no formulário, se você executar agora e clicar no botão, ó, você vai ver que ele vai criar a label abaixo do controle, beleza. Se eu quiser criar no controle de baixo, basta eu mudar o nome, quer ver? Ó? Eu vou vir aqui e vou colocar STurboDatas 2, aí eu vou dar aqui um F5, cliquei lá, ó, foi criado aqui embaixo. Mas eu não quero clicar no botão para poder criar. Eu quero que ela seja criada automaticamente. Então, eu vou apagar esse código aqui e vou entrar dentro do código do STurboDatas, porque é aqui que a gente quer essa função. Então, no lugar de mostrar uma mensagem, eu vou chamar
funções, lembrando que lá em cima você tem que escrever system, usem scturbo.códigos. O Visual Studio 2022 já faz isso sozinho. No 2019 você tem que fazer. Ponto criar label. Aí vem aqui e chamo passando o elemento. Mas como é que eu vou fazer agora para passar o elemento? Porque ele não tem um nome. Aqui dentro, ó, como é que eu identifico ele? Então, quando você cria alguma classe que herda um controle de formulário, tá? Você vai chamar essa classe de this. No mundo da programação orientada a objeto, o this representa o próprio objeto, beleza? Aqui no formulário também tem situações que a gente escreve this. Quando eu escrever lá no formulário, eu vou te explicar o porquê. Mas o this quer dizer assim, ó, esta classe, que é, no caso, o pai de todos esses códigos que está aqui dentro. Ó. Então, this é a própria classe scturbo-datas. Desse modo, agora, você vai ver que ele vai criar a labelzinha aqui abaixo de forma automática. Olha lá, digitei uma data que não é válida, ele coloca ali. Se eu apaguei, veja que não sumiu, né? Eu vou dar um Enter, não vai sumir. Lógico que não vai sumir. Eu não escrevi código para sumir, eu só escrevi código para criar. A gente vai chegar lá. Continuando, eu vou digitar uma outra data aqui que não é uma data válida. Ó. Isso aqui não é uma data. Ao dar um Enter, ó, veja que ele criou então abaixo desse. Então, ele conseguiu identificar que esse controle é a referência para criar a label, beleza? Agora, o nosso próximo passo aqui vai ser deixar dinâmico também essa mensagem, porque não é sempre que vai aparecer data inválida. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu apagar aqui o login e a senha, deixar vazio, olha lá, ele aparece obrigatório, obrigatório. Beleza? Então, eu quero que essa função ela sirva para outras situações também, não é só para data. Então, vou vir aqui, vou apagar, vou fechar esse formulário, vou entrar dentro do módulo funções e vou criar aqui um segundo argumento. Então, nas funções que você cria, você pode criar vários argumentos, não tem problema nenhum. Para você criar um próximo, você simplesmente digita vírgula e repete o processo. Você define o tipo que você quer e o nome que você quer para o seu argumento. Nesse caso, como eu vou passar um texto escrito, tem que ser aqui o tipo string, que significa exatamente isso, texto. O nome do seu argumento, você pode passar o que você quiser. Eu vou chamar o meu de texto mesmo, tá? Vou vir aqui onde está escrito data inválida e vou então escrever texto. Veja que agora a gente já está com a nossa função um pouquinho mais dinâmica. Ela consegue ser usada para vários cenários, não só para data. Mas como é que eu faço para mudar aqui? O que que eu mudo nessa parte aqui, por exemplo? Ó, tá dando um erro aqui. Se você deixar o mouse em cima dessa parte que está com erro, ele está dizendo, olha, não há nenhum argumento fornecido que corresponda ao parâmetro necessário texto. Então, se lá dentro da função eu tenho dois argumentos, na hora que eu for chamar ela também eu tenho que passar dois argumentos, porque cada um precisa de um valor. Então, aqui para eu passar o segundo argumento é a mesma coisa, eu digito vírgula, abro e fecho aspas, porque trata-se agora de um texto, e aí sim eu vou escrever o texto que eu quero aqui. Show? Vai continuar funcionando da mesma maneira, só que agora, através do botão, por exemplo, eu vou ver, olha, vou fazer diferente agora, tá? Vou pegar aqui e vou colocar um checkbox, beleza? Aí vamos supor que o usuário esqueceu de marcar essa opção aqui. Então, eu quero que apareça embaixo dela, por favor, marque essa opção, beleza? Então, vou dar um duplo clique aqui no botão, vou colocar assim, olha, se o botão não tiver marcado, né, ó, se o nosso checkbox 1, se a propriedade checked dele não está marcada, ou seja, está igual a falso, então, nesse caso, eu quero criar uma label embaixo dele, funções.criarLabel. O fato de eu ter criado lá como control, eu posso passar esse checkbox que ele vai identificar. Agora, qual é a mensagem que eu quero? Por favor, marque essa opção. É só uma ideia, tá? Para você ver como seria um outro cenário. Vou então executar e agora eu vou clicar sem marcar. Não, primeiro eu vou clicar com ele marcado, ó. Cliquei, ó, nada acontece. Mas se eu desmarco, olha lá, ó, por favor, marque essa opção, beleza? Agora tem um detalhe importante, né? Eu quero que essa mesma função, ela sirva para mostrar uma informação na tela, tipo, por favor, aguarde, estamos enviando um e-mail. Ou que seja uma mensagem de alerta, por exemplo, cuidado, não faça isso. Enfim, e também uma mensagem de erro, né? Tipo, um campo é obrigatório, algo desse tipo. Então, como é que eu faço para que essa minha função, criar label, ela consiga criar a mesma label, mas com cores diferentes? Esse vai ser exatamente o assunto da parte 3 aqui dessa criação da função, que eu vou fazer na próxima aula. Eu espero que você esteja gostando do material.
Não esqueça, eu preciso que você ajude o canal a crescer, tá? Então é importante que você veja a aula do começo ao fim, que você deixe o seu like, que você compartilhe aí nos grupos com um amigo que você sabe que possa gostar de programação e deixe comentário, tá? É importantíssimo demais que você participe. Qualquer dúvida, estou à disposição, esperando você na próxima aula.